Boa noite, meus irmãos. Deus derrame sobre cada um de nós a sua graça, o seu amor. Neste momento onde vamos ter o nosso estudo bíblico, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 32. Livro dos Salmos, o Salmo de número 32. Livro dos Salmos, o Salmo de número 32. Salmo de número 32. Queridos, este salmo, vamos dizer assim, salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não adora. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Amém, irmãos? Deus seja gracioso e misericordioso nas nossas vidas, sustentando, nos alimentando cada vez mais a tua palavra e concedendo cada um de nós realmente a sua graça e a sua misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, obrigado por esse tempo e momento aqui na tua casa de aprendizado, Senhor Deus, que nós buscamos para que conheçamos cada vez mais a tua palavra e possamos servir, ó Pai, a ti como lhe agrada. Isso em nome de Jesus, abre as nossas mentes e corações. Nos faz, Senhor Deus, realmente entender o teu querer, nos corrigindo, nos exortando, como também, Senhor Deus, vivificando em nós a tua vontade, a tua verdade. Perdoa, Senhor Deus, o nosso pecado, a nossa oração, Senhor Deus, clamando a ti misericórdia, que nós somos limitados, precisamos e dependemos do Senhor em tudo. Que o Senhor Pai ouça as nossas orações, o nosso clamor. Seja generoso, Senhor Deus, a cada um de nós. Responde-nos, Senhor Deus, segundo o teu querer e a tua graça, Pai, para que sejamos cada vez mais homens e mulheres fiéis a ti. Visita, Senhor Deus, as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso trabalho. Continue, Senhor Deus, sustentando cada um de nós. E neste momento de estudo, fala as nossas vidas e nos dá sabedoria, discernimento vindo do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. Esse é o propósito nosso, realmente, em tratar, falar aí do Sermão do Monte e entender que ele traz para a gente um ensino desafiador. E, queridos, hoje nós vamos começar a tratar de um novo tema dentro do Sermão do Monte. Nós vamos falar sobre o caráter cristão. E sobre o caráter cristão, nós vamos ter dois momentos diferentes. Hoje nós vamos introduzir as bem-aventuranças. Vamos iniciar falando sobre as bem-aventuranças e falar sobre esse caráter realmente que o cristão precisa ter. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Mateus capítulo 5.
Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 12. E a palavra do Senhor vai dizer assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, os injuriarem, os perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém, irmãos? Então, queridos, hoje nós começamos a estudar essa primeira parte aí do Sermão do Monte, chamada aí as bem-aventuranças. Essa primeira parte das bem-aventuranças. O que é que nós queremos entender? O que é que nós queremos demonstrar a partir disso? O tipo de caráter que Cristo espera dos seus discípulos dia a dia. Então, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, ele está querendo transmitir, ele vai querer moldar o caráter cristão segundo aquilo que Cristo é. Então, como discípulos do Senhor, nós temos que ter uma postura, uma vida dia a dia. Veja, queridos, este caráter ele é bem diferente, por exemplo, das qualidades que o mundo no dia de hoje exige de cada um de nós. Então, ele está trazendo para nós ações segundo Deus em Cristo Jesus, mas totalmente diferente daquilo que o mundo, ou as qualidades que o mundo quer e impõe às nossas vidas nos dias de hoje. Até porque, queridos, nós precisamos entender é que o mundo não acha, por exemplo, que uma pessoa humilde de espírito, uma pessoa mansa, ou até mesmo uma pessoa pacificadora, ela seja feliz nos dias de hoje. Para o mundo isso não é felicidade, ou não são qualidades, ou não pode fazer parte, por exemplo, do seu caráter e das suas atitudes. Veja, nós temos do mundo, para ser feliz, o que a pessoa precisa ter, o que a pessoa precisa procurar. Ele vai dizer, vai procurar os seus próprios direitos, vai buscar a sua realização pessoal, e vai fazer isso a todo custo. E muitas vezes, se precisar pisar realmente sobre alguém para alcançar os seus objetivos, a sua felicidade, não tem problema algum. Não vai ter problema de você alcançar e assim realizar e fazer essas ações. Mas veja, Cristo, neste trecho, nós chamamos do sermão, ele vai mostrar que a verdadeira felicidade, ela é muito diferente. Porque o seu padrão de vida, e o padrão que ele está colocando para os discípulos, está mostrando para os discípulos, vai entrar em choque com o padrão do mundo. Então o padrão do mundo traz para nós alguns assuntos, ações, qualificações, dos quais olha somente para si mesmo. Cristo trabalha com padrões morais e éticos totalmente diferentes. Veja, queridos, nós vamos em um outro momento falar das bem-aventuranças de forma realmente separada, porém nós vamos a partir de agora fazer as considerações, chamadas considerações básicas, para que possamos entender melhor quem são os ouvintes, realmente naquele momento, quais são as qualidades recomendadas, qual é o significado da palavra bem-aventurança, e claro, o que é que significa realmente o termo que aparece várias vezes, que é o reino dos céus. Então este é o propósito aqui, né? Dentro deste primeiro passo, falando sobre o caráter do cristão, olhando para as bem-aventuranças. Em um outro momento, vamos tratar delas. Hoje nós queremos trazer estas
esses questionamentos e buscar responder a partir de hoje aqui. Bom, primeira coisa, quando a gente olha realmente para o nosso Sermão do Monte, quem são os ouvintes? Para quem realmente Cristo está falando? Quem é que está ali realmente, vamos dizer assim, aprendendo, sendo exortado, corrigido realmente através daquele momento? Então veja só, o que nós temos aqui? Bom, dentro, e nesse início do sermão, nós vamos notar que Jesus vai o quê? Assentar-se. Por quê? O texto de Mateus 5, versículos 1 e 2, vai dizer, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Então veja, é uma afirmação, vai aparentar excluir todos os demais. Entretanto, lá no final do sermão, nós lemos o quê? Vai dizer assim, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina. Então, isso não teria acontecido se ele, por exemplo, se todas as pessoas realmente não estivessem presentes. Se somente os discípulos estivessem, não teriam realmente a expressão estas multidões, ou a multidão realmente estava maravilhada aqui, lá no final do Sermão do Monte. Ok? Então, o que nós estamos querendo trabalhar? Nós vamos ver que há muitas pessoas ali. Então, a primeira resposta é muito simples e óbvia para nós. Quem é que estava ali, realmente, os seus discípulos? Primeira pergunta é quem são os ouvintes? Os seus discípulos. Então, Jesus começa o seu ensino dirigindo as palavras diretamente aos discípulos. Jesus vai desafiá-los a ter uma relação, um estilo de vida, uma dedicação exclusiva ao reino de Deus. Então ele vai trabalhar agora uma perspectiva diferente. Então ele vai olhar diretamente aos discípulos, desafiando o seu estilo de vida, a dedicação totalmente ao reino de Deus, e dizendo que nós não temos dúvida aqui que Jesus tinha inicialmente nos discípulos o alvo do seu ensino. Então, quando nós olhamos isso, nós observamos que ele está direcionando inicialmente aos discípulos. Tá? John Stott, um pensador cristão, teólogo cristão, comenta dizendo o seguinte, as bem-aventuranças descrevem o caráter equilibrado do povo cristão. Bem-aventuranças descreve o caráter equilibrado do povo cristão. Esse é o propósito, então, das bem-aventuranças. Trazer para cada cristão um caráter equilibrado. Lá no Evangelho de Lucas, o Sermão do Monte segue imediatamente depois da escolha dos 12. Se você olhar Lucas capítulo 6, versículo 13 ao 26, você vai observar isso. Você vai ter a escolha dos 12, logo após o Sermão do Monte. Isso, Sermão do Monte. O que nós estamos evidenciando? Que é um compêndio, tá? É um juntado, vamos dizer assim, é uma coleção, tá? De doutrinas cristãs, já inicialmente passadas aqui para os seus discípulos. Tá? Nós poderíamos dizer o seguinte, que ela seria a Magna Carta do Reino. Poderíamos olhar para o Sermão do Monte e dizer, olha, ela é a Magna Carta. Por quê? Porque Jesus essencialmente estava ensinando as qualidades que devem caracterizar todos os seus discípulos, que devem estar em todos os seus discípulos, que deve ser a característica que todos aqui, todos os que servem ao Senhor, vivem a Deus, precisa ter. Então ele está justamente enfatizando que, se nós somos cidadãos do reino de Deus, nós temos que ter essas posturas, essas atitudes, essas características, essas qualidades. Ok? Então vejam, uma frase que acontece lá em Mateus capítulo 6, versículo 8, vai enfatizar essa verdade. Vai dizer assim, não vos assemelheis, pois, a eles. É isso que o texto vai dizer. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. O que ele está dizendo? Não tenha a mesma atitude, postura, pensamentos que aqueles que não são cristãos. Então não vos assemelheis, pois, a eles.
Então veja, neste contexto, no contexto, Jesus estava ensinando sobre a oração, fazendo uma comparação com quem? Com os fariseus, que gostavam de chamar a atenção, num modo hipócrita realmente de orar, fazendo isso em público. Ele diz, não assemelheis a eles. Por quê? Porque vai dizer que os verdadeiros discípulos, eles precisavam, eles necessitavam ser diferentes daqueles que estavam fora do reino. Diferentes dos pagãos, tá? Que não queriam ter nada com o evangelho, tá? Diferentes também dos crentes nominais, dos hipócritas religiosos, diferentes daqueles realmente, ou daquelas pessoas, por exemplo, que Paulo vai em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5 dizer, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Ele diz, é isso que você não pode ter. É isso que você não pode aparentar. É isso que os verdadeiros discípulos precisam ser diferentes. De quem? Destas pessoas. Veja, ele vai dizer, ser diferentes de crentes nominais, de hipócritas religiosos, ser diferentes de todo aquele que parece ter uma forma de piedade, mas não tem piedade, não há poder de Deus, e tem que ser diferente dos pagãos. Então ele vai olhar e vai colocar um padrão para nós. Realmente, não podemos nos assemelhar ao mundo, porém, ele também vai trazer isso para dentro da igreja. E vai dizer, tome cuidado também com todo esse aspecto falso de cristianismo, que não agrada, não adora a Deus também. Para mostrar para nós que há exemplos fora de mau caratice, de cristianismo, como também dentro da igreja de mau caratice como cristão. Diz, tome cuidado e não assemelhem a esses também. Ok? Então veja só, o que nós temos que notar? Que as bem-aventuranças não é uma série de regulamentos, tá? Uma série aí que vai de ordenanças, que vai regular e vai determinar o que você tem que fazer, tá? Como uma pessoa deve obedecer, como uma pessoa pode se tornar um crente, mas ela é o quê? Uma descrição de como uma pessoa crente no Senhor tem que viver dia a dia. Esse é o propósito. Como é que um cristão tem que viver no Senhor? Ele vai dizer, aqui está o passo a passo, aqui está o meio, aqui está o parecer, aqui está para você o exemplo, aqui está para você a dinâmica do crente servo verdadeiro no Senhor. Tá? Por isso, quando a gente olha para isso, nós queremos destacar dentro dessa questão, olhando para os discípulos, e esse propósito de que ele está trazendo é destacar para a gente mais duas verdades aqui. Todos os crentes devem demonstrar as suas qualidades. Todos os crentes demonstrar estas qualidades. Então, as qualidades cristãs dadas por Deus e assemelhadas, elas têm que ser visíveis. Então, estas qualidades do qual Cristo Jesus identifica e passa aos seus discípulos dentro do Sermão do Monte, ele precisa estar o quê? Vivo, prático, dentro das nossas vidas. Então, Jesus em nenhum lugar vai sugerir que essas qualidades, elas sejam, por exemplo, restritas à liderança da igreja. Só o pastor. Só o presbítero. Só o diácono. Não, ele não diz que há uma restrição de qualidades a um grupo específico. Ele está dizendo que estas qualidades precisam estar em todos os cristãos. Então, as bem-aventuranças refletem o quê? Tá? As qualidades da vida cristã normal, não anormal. E isso precisa ser algo natural das nossas vidas. O que nós encontramos a partir disso, nós vamos continuar falando nesses ciclos de estudo sobre o Sermão do Monte, é dizer para a gente, olha, as qualidades do cristão em Cristo, precisa ser natural dia a dia, e não anormal. Então, quando a gente começa a olhar um crente muito crente, a gente normalmente faz o quê? Olha até com desconfiança, né? Diz, oxa, parece crente até demais. Por quê? Porque não é normal nós vermos atitudes tão corretas, tão certas, tão puras. Então nós falamos que isso é uma anormalidade.
mas muito pelo contrário. Então, quando nós temos atitudes cristãs reais e verdadeiras, sempre piedade verdadeira, ele diz, isso precisa ser o normal para as nossas vidas, o natural de todo cristão. Então, ela deve ser vista na vida de cada crente, sem exceção. Então, todo crente do Senhor, sem exceção, precisa ter as qualidades cristãs vinda de Cristo, que nós encontramos realmente aqui no Sermão do Monte. Tá? Então veja, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então ele não está dizendo, e eis que, olha, dia sim, dia não, aqui ou acolá, nós vivemos uma novidade de vida. Ele diz, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus, aquilo que eu era antes já não pode mais dominar. Eu sou uma nova pessoa. Então são as qualidades, caráter cristão que precisa ser evidenciado todos os dias. É óbvio, querido, que nós não estamos entrando aqui dizendo, olha, isso é fácil. É claro que é difícil. Ser um cristão nos dias de hoje, autêntico e verdadeiro, segundo a palavra de Deus, é muito difícil. Por isso o poder de Deus está sobre nós. A ação do Espírito Santo está em nós, nos auxiliando, nos fortalecendo e nos dando a condição de assim fazer. Porque senão, queridos, senão a gente não conseguiria. Por causa da graça, do poder da pessoa, realmente de Cristo Jesus. Ok? Então, todos têm que demonstrar essa qualidade, todos os cristãos. Segunda coisa, segunda verdade, tá? Todos os crentes devem demonstrar todas essas qualidades, tá? Então veja só, não existe 8 grupos separados e distintos de discípulos, alguns dos quais são mansos, enquanto outros são misericordiosos, outros ainda sofrem perseguições. Veja, ele não está dizendo de grupos que têm essas qualidades. Um só tem essa qualidade, outro só tem aquela outra qualidade. São antes 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas. Ok? Ao mesmo tempo, são mansas, são misericordiosas, são humildes de espíritos, são limpas de coração, choram com quem tem fome, são pacificadoras, são o quê? Perseguidas. Então ele está olhando para a gente e não está dizendo, olha, não são 8 grupos diferentes com qualidades diferentes um do outro. Não, está dizendo, é o mesmo grupo que contém todas estas 8 qualidades nelas, neste grupo, nestas pessoas. Então cada crente precisa ter estas 8 qualidades. Como é que é interessante. Que às vezes a gente acha que, eu tenho uma qualidade porque o outro tem outra qualidade. Não, ele não está dizendo aqui sobre membros do mesmo corpo. Então que um é mão, outro é braço, outro é cotovelo, outro é orelha, outro é nariz, o olho, a boca, o pescoço, perna. Não, ele não está falando desse aspecto. Como ele está falando do caráter cristão, aí ele vai dizer que todo cristão inteiro precisa ter todas estas qualidades. Não uma ou outra. Olha que interessante isso. Tá? Então veja, alguns crentes são extrovertidos, outros são introvertidos. Alguns enfrentam, por exemplo, um problema de uma maneira mais positiva, outros, por exemplo, enfrentam os problemas de forma mais negativa. Mas ninguém sugere que todos nós temos de ter o mesmo temperamento ou os mesmos dons. As bem-aventuranças não falam de dons, nem de temperamento, mas de características que devem ser vistas na vida daquele que pertence ao reino de Deus. E aí dá para nós uma perspectiva muito maior. Porque eu não estou falando daquilo que eu mais gosto de fazer, ou que é o meu jeitão. Está falando como participante do reino de Deus. Eu preciso ter essas qualidades que estão no reino dos céus, que estão aqui trabalhadas no Sermão do Monte. Ok? Primeira coisa que ele trabalha para a gente, quem são os ouvintes? Primeiro, os seus discípulos. Depois disso, queridos, quem também compõe os ouvintes? As multidões. Então ele está falando, podemos dizer assim, diretamente
aos discípulos e, junto com eles, preparando-os para a vida cristã e para o reino de Deus, aqueles que estão juntos, que é todo o povo. Por isso, o Sermão do Monte não é exclusivo apenas para os discípulos, mas para todos aqueles que são parte do reino de Deus. Então, não há dúvida que as multidões viram Jesus subindo no monte, Mateus 5:1. E pouco a pouco vão fazer o quê? Vão se aproximando realmente de Jesus. Então, enquanto o Sermão do Monte visava primeiramente os seus discípulos, Jesus vai fazer o quê? Ampliar isso para todos realmente que estão à sua volta, todos que estão ouvindo, ensinando a todos eles. Então o discurso de Jesus incluiu, o tipo de desafio que esperamos no fim de um sermão evangelístico, né? Por quê? Porque ele vai dizer assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Não muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, de 13 a 14. Então aí nós entendemos que ele não está falando apenas e exclusivamente com os discípulos, mas ele abrange aqui a todos. Por quê? Porque ele justamente enfatiza como se fosse o fim de um sermão evangelístico vibrante, desafiador e transformador, dizendo, cuidado, tem um caminho largo e tem um caminho estreito, tem a porta larga e tem a porta estreita, ok? Bom, dentro disso, quais então, dentro da que a gente precisa enfatizar e trazer aqui, quais então são as qualidades recomendadas aqui? Tá? Então vamos lá. Por causa da versão de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21, diz: bem-aventurado vós os pobres, bem-aventurado vós o que agora tem fome. Algumas pessoas vão trazer ou vão achar que Jesus estava julgando os pobres e os famintos do ponto de vista material. Tá? Tanto que alguns, a partir disso, vocês vão ver nessa contemporâneo, mais moderno, falando de uma teologia chamada teologia para os pobres. Você já vai ouvir um pouco sobre isso. Justamente tirando e observando isso aqui, como se Deus quisesse falar, julgando aí os pobres, os famintos, olhando aí o ponto de vista material. Veja, que ele estava prometendo alimento, por exemplo, aos subnutridos. Mas esta não é a mensagem que nós encontramos ou que Cristo está trabalhando no Sermão do Monte. Tá? Jesus, veja, sempre demonstrava compaixão pelos necessitados, mas não estava prometendo que ser crente e fazendo parte do reino de Deus traria, por exemplo, a cada cristão uma vantagem econômica. Longe disso. E aí nós vamos entender um pouco daquele dinamismo que nós vemos nas igrejas chamadas evangélicas do tempo de hoje. Vem aqui que você vai mudar de vida. Vem aqui que você entra miserável e sai rico. Entra aqui você que está andando a pé e você vai andar de carro importado. Entra aqui você que não tem onde morar e você vai sair com um parte hotel realmente grande, enorme, uma casa, uma mansão. Entra aqui você que realmente ganhou um salário mínimo e você vai sair ganhando 50 salários mínimos. Então, quer dizer, ele não está em nenhum momento trazendo essa perspectiva. Não é essa perspectiva que Cristo trabalha justamente logo após chamar os 12 discípulos, falar à multidão e trazer este contexto ao povo. Ok? O que ele está falando? Da condição espiritual. O que ele está trazendo é quais são as condições espirituais. Jesus fala da pobreza, Jesus fala da fome, nas bem-aventuranças, apontando para a sua condição espiritual. E não por uma condição material. Então, quando ele fala assim, os bem-aventurados são os pobres, humildes de espírito, aqueles que têm fome e sede de justiça, o que nós podemos deduzir? Que tem outras qualidades que também são espirituais. Então não está falando de nada material, mas está falando sim de condições espirituais que cada crente tem que ter no Senhor. Vidas restauradas, transformadas, regeneradas.
Okay? Então, quais são as bênçãos, tá, prometidas aqui? Então, nós já sabemos que as qualidades aqui são as qualidades espirituais dos quais o crente vai dispor disso, viver isso dia a dia. Agora, quais são as bênçãos prometidas? Tá? Quais são essas bênçãos? Primeiro, felicidade. Veja, a primeira palavra do sermão é bem-aventurado, que seria repetido mais 7 vezes nesse mesmo trecho que nós lemos. Chamaria a atenção dos ouvintes. Feliz é o homem, feliz é a pessoa, feliz é o crente que está no Senhor. Tanto que algumas Bíblias com traduções diferentes vai dizer o seguinte sobre a palavra, vai mudar bem-aventurado para felizes. Mas isso não descreve muito bem o verdadeiro sentido, tá certo? Daquilo que ele quer trabalhar, da bem-aventurança. Um outro estudioso, chamado Don Carson, ele comenta o seguinte: aqueles que são abençoados geralmente são bastante felizes, mas bem-aventurança não pode ser reduzido apenas à felicidade. Então, Carson vai dizer o que para a gente? Que bem-aventurança não se reduz apenas em felicidade. Ok? Então veja, há pessoas que procuram felicidade e a felicidade dela é por algum tempo. Por exemplo, por meio de álcool, por meio de drogas. Tá? Alguns vão procurar isso dentro do sexo e alguns vão procurar isso, por exemplo, sexo fora do casamento. Tá certo? É um tipo de felicidade que é por algum tempo. Tais pessoas não podem ser consideradas, por exemplo, abençoadas. Por quê? Porque elas vão dizer assim: mas eu estou feliz e por isso eu sou abençoado. Por isso que a gente não pode definir apenas ou somente felicidade ou bem-aventurança como felicidade. Vai além realmente disso. Certo? Então, é felicidade? Compõe, mas não é somente isso. A gente tem que tomar cuidado com as definições que o mundo traz como felicidade. Segunda coisa, felicidade vazia. Rei Salomão era um administrador brilhante, um compositor com mais de 1000 cânticos, um sábio com mais de 3000 provérbios, o rei mais rico que possuiu, tá certo? 1.500 carros, 12.000 cavalos. O seu rendimento anual inclui 666 talentos de ouro. Você vai ver isso lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. Quer dizer, enfatiza para nós o quão rico ele é. Sua paixão sexual, por exemplo, foi satisfeita por 700 esposas, 300 concubinas. Mas sabe o que lá no fim da vida ele vai exclamar? Eclesiastes capítulo 2, versículos 10 e versículo 11, ele vai dizer assim: olha, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Ele termina dizendo assim: olha, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Depois de tudo isso, de tudo que ele tinha, de tudo que ele se entregou, ele se dedicou a tudo que podia se dedicar, mergulhou de cabeça, e no final de tudo ele disse: tudo isso é correr atrás do vento, não tem proveito algum, não tem proveito algum. Olha só que interessante, né? Olha só que interessante. Queridos, por fim, a gente poder caminhar para o encerramento, né, do nosso estudo, então o terceiro ponto, que ele vai falar sobre a verdadeira felicidade. Por quê? Porque nós estamos falando aqui, queridos, sobre quais são as bênçãos prometidas. Felicidade. Mas cuidado, porque existe uma felicidade vazia, mas também existe uma verdadeira felicidade. E a palavra bem-aventurado, olha só, é uma palavra especial no grego, chama makarioi. Então, os gregos sempre chamaram Chipre de uma ilha feliz.
porque creram que Chipre era tão linda, tão rica, tão fértil, que um homem jamais precisava sair da ilha para achar a vida perfeitamente feliz. Ok? Então veja, a ilha tinha um clima tão bom, tinha flores, árvores tão bonitas, minerais tão úteis, que possuía tudo dentro de si mesma, todas as condições materiais para que haja aí uma alegria perfeita. Então eu poderia ir para Chipre, não sair de Chipre, e ser uma pessoa feliz lá, materialmente falando. Ok? Então veja, a palavra então bem-aventurados descreve aquela alegria de quem tem o seu segredo dentro de si mesmo e é completamente independente das coisas externas da vida. Então ele está dizendo, olha, você está tão feliz consigo mesmo, que é algo em você preencher todo o seu vazio e te traz essa alegria que você não necessita de nada externo, que é a ideia da ilha de Chipre. Eu não preciso nada que esteja fora da ilha para que eu seja feliz, porque a ilha, tudo que ela tem dentro, me traz felicidade. Esta é a ideia de bem-aventurado. Algo que está dentro, completamente dentro de você, é um segredo que está em si mesmo, independente das coisas externas da vida. Por isso, João 16, 22, Jesus vai dizer assim, a vossa alegria, ninguém pode tirá-la, porque ela está dentro de você. Aí você vai ver que nem a traça, nem o ladrão rouba, quer dizer, ninguém tira de você. Ok? Então veja, as bem-aventuranças do crente verdadeiro no Senhor, ela é o que? Intocáveis. As bem-aventuranças são intocáveis, tá? Então veja só, é verdade, por exemplo, que o mundo tem as suas felicidades. O mundo traz essas felicidades. Mas quando alguma coisa má acontece a alguém, esse pode, por exemplo, logo perder a sua felicidade. Dá para pensar nisso? A felicidade que o mundo dá, ela é como se fosse as ondas do mar. Ela vem e volta. Ok? Ela pode vir, te maravilhar, maravilhoso, daqui a pouquinho ela escorre e tira de você, porque veio alguma notícia ruim, algum acontecimento ruim, difícil, e isso acaba com toda a sua felicidade. Okay? Um colapso, por exemplo, na saúde, um mau sucesso nos negócios, uma frustração, tá certo? Faz aí uma mudança de clima, pode tirar a felicidade, que é uma felicidade vazia, porque o mundo não pode dar uma felicidade que preenche a sua vida. Mas veja, o crente, tá? O crente que tem uma alegria totalmente diferente, que não depende das circunstâncias externas, fora, mas é um estado espiritual que vem de dentro, porque vem do Senhor para ele, vai realmente nunca perder, vai realmente olhar, vai realmente ter a sua vida aos olhos de Deus. Dentro disso, queridos, 4 verdades que a Bíblia vai declarar sobre isso. 4 coisas aí. Primeiro, bem-aventurança é algo que somente Deus pode dar. Felicidade verdadeira, completa, inteira, somente Deus pode lhe dar. Por quê? Porque eu não tenho, você não tem os recursos para produzir a condição espiritual aceitável por Deus. Então eu nunca... Não, você não. Somente vem de Deus, porque eu não consigo produzir a ação espiritual que Deus realmente aceita. O salmista Davi acerta quando ele escreve assim, Salmo 149:15, bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, se o Senhor estiver na sua vida, você vai ser feliz verdadeiramente. Porque a felicidade é uma ação espiritual que vem somente de Deus. Segunda coisa, bem-aventurado é um estado, ou a bem-aventurança é um estado que Deus deseja que o seu povo desfrute. Então, se vem de Deus, é Deus que vai ofertar, oferecer, conceder ao seu povo, porque Ele quer que o povo dele desfrute disso. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, nós vamos lembrar que Deus os
abençoou, não é? Gênesis 1, versículos 27 e 28. Nós vamos ver justamente isso. Deus criou um para o outro e os abençoou. Assegurando o quê, queridos, para a vida deles? O favor divino sobre as suas vidas. Então veja, na bênção araônica, nós temos o mesmo sentido, lá em Números capítulo 6, 24 a 26. Vai dizer, ó, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então está impelindo, olha, é o Senhor que vai fazer transformação, mudança, alegria plena e completa na sua vida. Felicidade está no Senhor, porque é um estado de espírito, não uma ação material. Ok? Terceira coisa, bem-aventurança não depende das circunstâncias. Paulo, por exemplo, escreve aos Filipenses dizendo o seguinte, ó, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Filipenses 4, a partir do versículo 10. Porque ele vai dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele vai dizer, situações contraditórias. Ele diz, ó, já tive muito dinheiro, mas não tive nada. Tive o que comer, mas depois não tive nada de comer. Tinha onde dormir, não tinha onde dormir. Olha, estava feliz, alegre, e de repente, dentro da visão mundana, eu estava realmente passando por necessidade, problemas, afastado, como se ninguém ligasse para mim. Mas ele diz, tudo posso enfrentar quando o Senhor está me abençoando, está em mim, fortalecendo a minha vida. Isso muda todo, realmente, o parecer. Porque Deus está o quê? Sendo a minha bem-aventurança. Tá? Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, ele vai dizer assim, ó, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Ele vai falar da tribulação. Quem é que fica feliz com tribulação? Então ele está dizendo realmente que ele se sente feliz, completo, por causa da presença de Deus, apesar do mundo externo estar atribulado. Ok? Então veja, na mesma carta, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, ele vai dizer, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Que depois ele vai dizer, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Mas não que ele seja forte, é por causa da presença de Deus, fortalecendo ele de dentro para fora. E por fim, queridos, fechando hoje, quarta verdade que a Bíblia declara sobre a verdadeira felicidade, que a bem-aventurança está relacionada com a obediência à palavra de Deus. Veja, um dia, uma mulher, no meio da multidão, exclamou assim, ó, bem-aventurado aquela que te concebeu e os seus seios que amamentaram. Jesus respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e o guardam, ou e a guardam. Tá? Lucas 11, 27 e 28. As pessoas acham que são umas as outras que tornam a vida das outras felizes. A minha presença na vida de tal que faz feliz. Ele diz, não, o que faz feliz é ouvir e guardar a palavra de Deus. Então, queridos, vejam. Se queremos ser um povo bem-aventurado, nós necessitamos obedecer. E obedecer plena, totalmente a palavra de Deus. Não preciso conhecer para obedecer. Por isso o salmista, fechando aqui, descreve perfeitamente aquilo que falamos sobre a bem-aventurança e queremos dizer. Salmo de número 1, versículo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Meus irmãos, dentro desse espaço, dentro dessas ações que nós trabalhamos hoje, alguma pergunta, alguma dúvida, algo que chamou a atenção, algo que não ficou tão claro, algo que você gostaria de compartilhar conosco diante disso? Tranquilo aqui, queridos, nessas partes que nós passamos? Ok. Semana que vem, nós vamos fechar o nosso estudo, essa primeira parte, falando sobre o que é o reino, tá certo?
falando aí seria um reino eterno, um reino espiritual, um reino contemporâneo e também um reino dinâmico. Semana que vem, próxima quinta, nós encerramos. Joia? Deus nos abençoe, fortaleça as nossas vidas, nos derrame sua graça e o seu amor. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado por este tempo aqui na tua casa. Obrigado, Senhor Deus, por nos ensinar da tua palavra e nos direcionar, Senhor Deus, a uma vida correta, certa e cheia, Senhor Deus, da presença do Senhor. Que nós saiamos daqui compreendendo as tuas bem-aventuranças, sabendo que somos bem-aventurados. Por isso, Pai, derrama da sua graça, da sua misericórdia. Abençoa e ilumina o teu povo. Saímos daqui guardados e protegidos pelo Senhor. Dá, Senhor Deus, descanso às nossas vidas. Ouça, Senhor Deus, o nosso clamor e as nossas súplicas. Seja generoso ao seu povo. Dá descanso, traga paz a cada coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos, pela sua presença. Deus o abençoe.